encontro de hoje, vamos falar sobre moral e ética, além de humanização na atenção à saúde. A ética estuda o comportamento moral do homem na sociedade. Esse comportamento, por sua vez, é baseado em valores incorporados pelo indivíduo enquanto ser social. A ética estuda os atos conscientes e voluntários de indivíduos que afetam outras pessoas, grupos sociais ou a sociedade em seu conjunto. Um comportamento só terá conotação moral se for consciente e voluntário e ocorrer no convívio social. Nesse sentido, a moral é um conjunto de normas que regula o comportamento individual e social dos homens. Ela responde às necessidades de uma determinada sociedade em um determinado momento histórico, cumprindo assim uma importante função social. As necessidades humanas básicas são as mesmas em todas as culturas, em qualquer época. O que muda é a forma ou os meios utilizados para sua satisfação. Elas variam entre sociedades com culturas diferentes e até dentro de uma mesma sociedade, em momentos históricos diferentes. Uma nova moral pode substituir uma velha ou conviver com ela, a partir de mudanças na estrutura social, política e econômica. Do mesmo modo, alguns valores morais se consolidam como positivos ao longo dos anos, como solidariedade, lealdade e honestidade, enquanto outros se consolidam como negativos, como egoísmo, vaidade, hipocrisia e desonestidade, por exemplo. É o homem que dá valor às coisas ou que cria valores na sua relação com a natureza e com os outros homens. Contudo, o fato de as coisas terem um valor para o homem não significa que há conotação moral neste valor. O valor moral depende da utilização dada ao objeto. Para que fim, interesse ou necessidade servirá. Por exemplo, pense que uma droga foi descoberta e está destinada a salvar vidas, mas é utilizada em uma guerra química e acaba causando mortes. Só podemos atribuir valor moral a um ato se ele tem consequências que afetam outros indivíduos, um grupo social ou uma sociedade. O juízo de valor que se faz de um ato humano é a atribuição de valor que é dada ao ato de um sujeito por outro sujeito. Aquele que avalia e o que é avaliado estão inseridos em um contexto histórico e social e utilizam uma escala de valores elaborada a partir de seu contexto de vida enquanto ser social. Assim, os atos praticados e os juízos de valor emitidos estão relacionados a uma determinada situação e não a outra. Ou seja, dependendo do resultado obtido com o ato, podemos ter posições diferentes quanto ao mesmo ser moralmente valioso ou não. Por exemplo, alguém pode contar uma mentira e ela ter significado benéfico. Teoricamente, a mentira em si teria uma conotação moral não valiosa. Porém, se o resultado foi o bem para o indivíduo, esse ato pode também ser avaliado como moralmente valioso. Se várias pessoas fossem avaliar a situação, provavelmente teríamos posições diferentes. Esses problemas da relação cotidiana são práticas morais conduzidas de acordo com valores socialmente incorporados pelos indivíduos de uma determinada sociedade. O modelo de atenção à saúde da estratégia Saúde da Família está centrado no usuário, o que exige das equipes a necessidade de pensar formas de humanizar a assistência à saúde. Humanizar significa olhar as pessoas que buscam serviços de saúde como sujeitos de direitos. Observar cada pessoa ou família em sua singularidade, em suas necessidades específicas, com uma história particular, valores, crenças e desejos. E significa também ampliar as possibilidades dos usuários exercerem a sua autonomia. Qualquer pessoa, independente da idade, se tiver condições para apreciar a natureza e as consequências de um ato ou proposta de assistência à sua saúde, deve ter oportunidade de decidir sobre sua saúde, ou seja, poder agir como pessoa autônoma. Autonomia relaciona-se com a tomada de decisão. Por pessoa autônoma, compreende-se aquela que tem condições para deliberar, decidir entre as alternativas que lhe são apresentadas, podendo atuar conforme sua escolha. É tarefa dos profissionais de saúde assegurar as condições necessárias para que os usuários possam fazer suas escolhas com autonomia. Os usuários devem ser estimulados a compartilhar das decisões que digam respeito à sua pessoa, à sua família e à sua comunidade. As decisões devem ser livres e esclarecidas, fundamentadas em informações adequadas
de forma que possam aceitar ou recusar o que lhes é proposto. Para os profissionais de saúde, respeitar o usuário como agente autônomo significa ser capaz de acatar o seu direito de opiniões próprias, de fazer escolhas e agir de acordo com seus valores e crenças, mesmo que suas opções possam discordar das indicações técnicas. A transformação do modelo assistencial e a humanização do atendimento requerem a garantia do direito à informação ao usuário, pois este é o elemento vital para que o usuário possa tomar decisões. Todos os integrantes da equipe de saúde da família devem estar conscientes da responsabilidade individual de esclarecer os usuários sobre questões que lhes são mais afeitas. As informações não necessitam ser exaustivas ou apresentadas em linguajar técnico-científico. Devem ser simples, compreensíveis, respeitosas e suficientes para garantir a autonomia dos usuários nas suas escolhas e atos. Outros dois princípios éticos devem ser observados nas atividades do PSF: a privacidade e a confidencialidade das informações. Estes princípios englobam intimidade, vida privada e honra das pessoas. Os próprios usuários têm direito de decidir quais informações pessoais querem que sejam mantidas sob o seu exclusivo controle e a quem, quando, onde e em quais condições estas informações podem ser reveladas. O desenvolvimento de uma relação de confiança entre profissionais e usuários favorece o respeito pela autonomia dos usuários e permite diminuir sua dependência com relação à autoridade dos profissionais. Convém lembrar que esta relação de confiança na estratégia de saúde da família é reforçada pelo vínculo e responsabilização que decorrem da adscrição das famílias de determinada região a uma equipe específica. Se o usuário tem direito à privacidade, cabe aos elementos da equipe o dever da manutenção do segredo. Vale lembrar que são sigilosas não somente as informações reveladas confidencialmente, mas também aquelas que a equipe de saúde da família venha a conhecer no exercício de suas atividades. Está no âmbito do segredo tudo aquilo que se conhece através dos contatos profissionais com os usuários, inclusive nas visitas domiciliares. Deve-se estar atento para que a visita não seja encarada pelos usuários como um ato invasivo de privacidade. Assim, o dever de assegurar a confidencialidade dos fatos e dos dados torna-se ainda mais indispensável. O dever de manter o segredo das informações é obrigação ética dos profissionais de saúde. Para isso, devem ser criadas condições nas unidades para que se mantenham sob sigilo os dados relativos à intimidade do usuário e das famílias. Isso deve ser aplicado igualmente quando se trata da própria família. Um usuário pode não desejar que alguns fatos ou dados de sua privacidade sejam revelados a outros membros da família. Basta lembrar que é comum aos adolescentes não quererem revelar dados de sua vida sexual a seus pais, procurando a unidade de saúde muitas vezes sem o conhecimento dele. É oportuno lembrar que são necessários cuidados no momento da obtenção das informações, pois elas muitas vezes são colhidas nos domicílios, que podem não ter um espaço reservado à conversa entre um membro da equipe que realiza a visita e o usuário. Assim, cabem cuidados como, por exemplo, procurar manter um tom baixo de voz ou até mesmo propor a ida do usuário à unidade de saúde. Com as pessoas idosas, os cuidados devem ser redobrados, pois algumas vezes, por suas dificuldades auditivas, é necessário falar em um tom de voz mais alto do que o habitual, o que naturalmente pode expor sua privacidade. No trabalho em equipe, a troca de informações é fundamental, porém, elas devem ser limitadas apenas ao que cada elemento da equipe necessita para realizar suas atividades. O ACS possui uma situação singular na equipe de saúde da família, pois reside na área de adscrição da unidade. Isso faz com que viva o cotidiano da comunidade com maior intensidade que os outros integrantes da equipe. Ao exercer a função de elo entre a equipe e a comunidade, deve ter muito cuidado para discernir quais informações devem ser repassadas para os outros membros da equipe, de forma a gerar benefícios para a comunidade e orientar o trabalho. Também existe a possibilidade de o usuário não querer revelar dados de sua privacidade ao ACS por ele ser seu vizinho. Essa possibilidade pode aumentar nos casos de doenças com risco de estigmatização ou segregação, como AIDS ou hanseníase, por exemplo. Cabe ainda pensar sob a perspectiva do ACS, ou seja,
Ele também deve preservar sua privacidade e liberdade, pois é morador da comunidade pela qual é responsável enquanto membro da ESF. Na busca da humanização da atenção à saúde, é preciso ter atitudes que marquem o respeito pelo usuário. Por exemplo, sempre chamar a pessoa por seu nome, jamais utilizando termos impessoais como mãe, tio, vozinho, meu filho, minha querida e outros que podem ser mais estigmatizantes ou rotuladores, como o aidético, o tuberculoso, o desnutrido, entre outros. Isso também deve ser observado ao se fazer referências às famílias, nunca usando a casa dos desnutridos, a casa dos hipertensos ou a família dos negros e outros. Outro direito fundamental do usuário é a liberdade de expressão. Ele deve poder manifestar sua opinião sobre o serviço ou os membros da equipe de saúde da família sem o risco ou temor de represálias. Os gestores devem viabilizar canais de comunicação entre os usuários e a administração, permitindo que expressem livremente suas reclamações e participem das decisões tomadas no âmbito da saúde. O nosso encontro acaba aqui. Nos vemos no próximo. Até lá!